Você já se perguntou o que aconteceria se a Marvel, a DC e o Garth Ennis tivessem um filho? Bom, aqui é o Cirques e hoje a gente vai falar de... Invencível, pra você que não sabe, só conheceu a série de TV, deve ter chutado, né? Deve ter tido um palpite que ela foi baseada em algum quadrinho da vida aí. Até porque agora, no ano que a gente tá vivendo aqui, 2021, tudo tem relação com quadrinhos, ou alguma adaptação, ou tudo, porque super-heróis é o que tá na moda, digamos assim. E eu agradeço muito, espero que essa onda nunca acabe. Mas Invencível, diferente dos heróis da Marvel e da DC Comics, ele foi criado por Robert Kirkman e Cory Walker lá em 2003. E ele foi publicado, agora sim, pela Image Comics. Quando o herói Invencível ele surgiu, a ideia do Kirkman, principalmente, era se distanciar um pouco do que ele já tinha feito com The Walking Dead. Sim, para você que não sabe, The Walking Dead e Invencível dividem o mesmo criador. E além disso, pra você que é um pouco mais fã da série, assiste, eu não sou muito fã, então eu não assisto a série do The Walking Dead. The Walking Dead é uma das poucas adaptações televisivas do audiovisual que possui citações, ou no caso, ele mostra, né, a HQ do Invencível do Kirkman, lá da Image. Outra curiosidade é que o próprio Invencível, né, ele tem ali o símbolo do I, da Image. Isso porque eu dou meu palpite, né? A grande ideia do Robert Kirkman era tornar o Invincible, né, o Invencível, como um mascote da Image, tal qual o Homem-Aranha é um mascote da Marvel, tal qual o Superman é um mascote da DC, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais o Batman do que o Superman. Mas vocês entenderam, né? E como eu abri aqui o programa dizendo, o Invencível, ele pega e mistura vários conceitos ali que a gente vê direto nas histórias em quadrinhos, como super-heróis mega poderosos, e até chega até ser uma sátira meio The Boys no início, né? Isso porque ela acompanha a história do jovem Mark, que na minha opinião, ele é muito similar ao Homem-Aranha. Aí vocês estão perguntando o que eu tô fazendo aqui? Eu vou mostrar ela aqui. Dá oi. É esse intruso aqui, essa intrusa, né, que tá circulando e eu fico focando, olhando nela, olhando vocês, olhando nela, olhando vocês. Vou descer você. Então o grande ponto que o Invencível estabelece no início da série é que ele vai acompanhar, vai ser a perspectiva de um jovem comum desse universo lúdico dos super-heróis. De um jovem comum. Se é que vocês me entendem. Porque o Mark Grayson, ele é filho do Omni-Man, que é uma espécie do Superman desse universo. E até aí você, pelo menos foi o que eu pensei no primeiro episódio, falou, pô, vou acompanhar a jornada de um herói clássico de novo, né? Vai ser toda aquela história que eu já acompanhei. Pá! Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu! E aqui o ponto inteiro de Invencível... e você que tá falando de spoiler, cara, me perdoa, mas isso eu acho que isso tá meio que intrínseco na sociedade brasileira da internet. Porque é tanto meme que eu tô vendo de Invencível, tanto meme que eu tô vendo de toda essa situação, que eu falei assim, cara, será que a série não vai perder a graça? E aí que tá a chave da parada. Porque quando eu comecei a reassistir Invencível, assim que eu terminei a série a primeira vez, eu falei assim, eu vou reassistir Invencível, eu vou reassistir todo esse universo que o Kirkman imaginou, e eu acho que ela é muito melhor numa segunda assistida, né, numa segunda, sei lá, maratona que você faz, ela completa, porque ela funciona muito mais, porque o Kirkman aqui não é só o plot twist pelo plot twist, ele faz uma grande homenagem às histórias em quadrinhos. Isso porque o Kirkman entendeu muito daquilo que o próprio Stan Lee, o Kirby e a outra galera o Bill Mantlo também, né? Até o próprio... Puta merda, tô com o ônibus dele aqui em cima
E eu... Walter Simmons, isso, até o próprio Walter Simmons, ele citava, né, cara, que é você pegar, fazer situações que elas pareçam ser diferentes, ou seja, que elas deem lá um gancho e deixem lá o cliffhanger pro nosso personagem, e no final elas não são tão diferentes assim. E não me entendam mal, porque isso é uma coisa boa. Olha, pra ser bem sincero, super-heróis estão aí há mais de sei lá quantos anos. Quantos anos que o Superman tá fazendo? Eu acho que 83, 84 anos. É muito tempo de vida de toda uma mídia, né? E se você for até apelar um pouco antes, sei lá, para heróis bem mais clássicos, tipo Flash Gordon, Mandrake, toda essa galera não tinha que lidar com uma coisa chamada cronologia, que é uma coisa que existe nos quadrinhos há tanto tempo. Só que o ponto que você encontra quando você começa a colecionar, ler revistinhas, né, ler quadrinhos, ler HQs... Pra ler revistinha deve ter gente... é história em quadrinho, não é revistinha. Essas histórias... elas têm um ciclo para você acompanhar, pelo menos foi assim comigo, e hoje em dia eu só acompanho, né, só leio histórias fechadas, né, que é o que tem aqui atrás da minha prateleira, aqui, ó, vocês conseguem ver. E aí é que eu acho que Invencível ganha pra mim, porque ele também entende isso e adapta muito bem. Porque, por exemplo, no primeiro episódio lá da série, a Liga da Justiça desse universo, ela é morta. Ups. Spoiler. E aí, o Imortal, né, que é o próprio nome dele já faz essa brincadeira, né, que ele é o cara que não vai morrer. E aí, esse cara, o Imortal, ele aparece depois, ali um pouco mais pra frente na série, ele ressuscita por uma operação muito simples. Os caras pegam a cabeça dele, colocam num lugar e colocam como é que é o nome, cara? Não é Durex, mas é Staple, né? Aqueles... grampeador. Pega o grampeador mesmo, sabe aqueles grampeador de caixa, de embalagem, assim, pega e tac. E aí o cara tá lá dormindo, assim, e aí o cara vai assim, levanta, pum, dá um murro no peito dele. Ai, caraca, tô vivo. Então, é uma coisa muito lúdica, porque super-heróis são lúdicos. Super-herói, a galera, a gente continua querendo insistir em tornar eles reais, violentos e sei lá mais o que, e sérios. Mas super-herói não é coisa séria. Ele não foi feito pra você levar aquilo muito a sério. E é uma coisa que até o próprio Alan Moore, citando aqui, ele prega bastante. Ele fala que o pior erro que ele cometeu na vida dele foi querer tornar super-heróis uma coisa de adulto, né? Quando ele fala lá de Watchmen, ele tem uma citação bem famosa, que eu não vou lembrar agora, mas no final ele quer mais enclausular meio que isso, assim. Super-herói não é coisa pra se levar a sério. Super-herói não é uma mídia pra você tornar aquilo, sei lá, adulto, cringe, sério. Super-herói é uma coisa pra você se abstrair. Então todos os conceitos que acontecem, eles não são reais, digamos assim. Eles não são hiper mega realistas propositalmente. Vamos lá, eu parei a edição aqui pra explicar o meu ponto pra vocês nesse momento. O que eu tô querendo dizer é que sim, a mídia no nicho super-herói, principalmente nos quadrinhos, aqui eu tô me referindo somente aos quadrinhos, ele possui falhas. Por exemplo, de 10 em 10 anos o Homem-Aranha agora desiste de ser o Homem-Aranha. A Tia May é morta, a Mary Jane vai ser sempre perseguida, a Gwen Stacy vai voltar à vida só pra depois a gente descobrir que ela é um clone. Nesse ponto específico, eu acredito que isso é muito benéfico. Super-herói não tem que ser algo que vai ser levado a sério o tempo inteiro. Não são todos os quadrinhos que são feitos para ser a morte de Gwen Stacy, Cavaleiro das Trevas, Superman, o Reino do Amanhã, Vingadores, Guerra Civil, ou até mesmo as histórias mais clássicas, tipo Deus ama, o homem mata. Todas essas histórias têm o seu propósito, ensinar para uma nova geração uma mensagem extremamente poderosa sobre governo, sobre ideologia política, sobre preconceito, sobre ideais do heroísmo. É mais isso que eu quero pegar aqui. E o ponto que eu falo de não ser levado a sério é que às vezes nós fãs, a gente tenta pressionar tanto essa mídia, tanto esse nicho, esses personagens, para que eles sejam parecidos com o que eles eram nos anos 70, 80, 90, que acaba impossibilitando a evolução deles.
E outra coisa que é bem legal é acompanhar a perspectiva do Mark. Porque, como eu disse, né, a série é uma mistura grande de vários aspectos que a gente tem em diversos universos, né? A gente tem pessoas que são um grupo de adolescentes ali que são muito similares aos Novos Mutantes e até os Jovens Titãs. E tudo que acontece na série é muito bem amarrado e não fica gratuito. E teve momentos realmente que eu me parei ali encontrando referências aos arcos mais clássicos do Homem-Aranha, por exemplo, aos arcos mais clássicos do Superman e até mesmo os arcos mais clássicos do Demolidor, cara, se vocês querem saber. Por exemplo, tem uma história na série, em um dos episódios, que o Mark ele tem que ajudar um criminoso que é muito parecido com o Luke Cage, o Lápide e o Coisa em um cara só. E esse cara pede ajuda dele para enfrentar um rei do crime. Então, assim, são referências muito óbvias ao universo Marvel. Mas em contrapartida também o personagem principal é filho do Superman, sabe, da Liga da Justiça. Mas aqui o que mais faz as coisas funcionarem é que ele utiliza muito bem o método da Era de Prata dos super-heróis, digamos assim. E até mesmo um pouco mais da agora, né, da nossa era moderna, né? Os quadrinhos, no geral, eles são divididos em eras, né? A gente tem a Era de Ouro ali com a criação do Super-Homem, né, do Superman, do Batman e todos esses heróis clássicos, né, até o próprio Capitão América, que vão parar lá quando o Flash ele se torna o Barry Allen ali, não mais o Jay Garrick, né? O que eu ia falar? Barry? E depois a gente tem o final da Era de Prata ali com a morte da Gwen Stacy, né? A partir daquele momento todas as histórias elas começam a passar pela Era de Bronze até a gente entrar um pouco mais perto da Era Image Comics ali, a gente vir mais para essa era moderna dos quadrinhos. E desde então se estabeleceu uma máxima: super-heróis são ícones da cultura popular e eles têm que simbolizar algo. E o Mark Grayson simboliza a humanidade. Porque aqui o Robert Kirkman ele pega o conceito de uma invasão alienígena e ele se pergunta, poxa, o que aconteceria se nessa invasão alienígena os personagens eles tivessem a física, né, a biologia deles fossem diferente. Física é difícil. A biologia deles fosse diferente, então o ar, a atmosfera da Terra provocasse com que os seus o seu corpo fosse envelhecendo mais rápido, né? Os seus materiais fossem sofrendo avarias muito mais rápido, como se o tempo passasse mais rápido. O que aconteceria se a gente tivesse um rei do crime na vida real? Como ele seria, entendeu? Como você derruba um rei do crime? Como surgem novos reis do crime? O que acontece quando uma máquina quer ser um homem de verdade? Aí a gente volta lá em aspectos mais clássicos ainda, como o Pinóquio, né? Caraca, demorei muito tempo pra lembrar do Pinóquio agora. Mas quando eu comecei a assistir, quando eu tava assistindo o último episódio de Invencível, eu consegui entender eles amarrarem muito bem isso, que foram dilemas até muito bem estabelecidos pelo Stan Lee e o Steve Ditko lá atrás, que é você pegar um adolescente e colocar ele num mundo em que ele tem poderes para fazer muita coisa e ele tem a responsabilidade de salvar pessoas, só que ele acaba tendo que prejudicar os seus bens pessoais, seus ganhos pessoais para fazer aquilo, cara. Putz, isso é muito legal, e aqui a gente vê o Mark fazendo isso, né? Ele é muito parecido em alguns aspectos com a história do Peter Parker, né? Que a gente acompanha. E é muito interessante que no final, quando a série tá para terminar, ele mostra uma visão do Zack Snyder. Não, tô brincando. O final dessa série, meu Deus do céu. Quando acaba Invincible, você não fica... O que mais te impacta ali é o diálogo, cara, que é a história que o super-herói sempre tem a perder. E é uma parada que eu acho muito interessante, é que aqui, como eles colocam, né, um filho contra um pai, e até para você que acompanhou a nossa live de Star Wars essa semana, você deve ter lembrado que um dos conceitos mais antigos que a humanidade tem na vida dela
é que a figura paterna, né, os pais, eles são os nossos primeiros antagonistas, assim, os nossos primeiros vilões, entre aspas, gigantes, porque eles são as primeiras figuras a bloquear, né, a impedir aquilo que a gente tanto gosta. E o embate do Mark e do seu pai aqui, do Omni-Man, contra o Invencível, não é algo legal de se assistir. Na verdade, é trágico, porque você vê um filho lutando contra um pai, mas você também vê o nascimento de um herói ali. Você vê o Mark lutando para fazer aquilo que é certo, por mais que ele seja a única pessoa a decidir fazer aquilo. Você vê o Mark ali em pé, por mais que ele apanhe aí entre o Rocky Balboa, né? Não é o quanto que você fica em pé, mas sim o quanto que você continua apanhando e continua resistindo, né? E aquele apanhou igual gente grande, meu amigo. Mas a cena que mais me chamou a atenção e o que me vendeu Invencível foi essa cena. A coalizão de planetas vai querer saber de você. Está surgindo um conflito de poderes nos confins do espaço. Que tipo de conflito? A coalizão está tentando unir mundos suficientes para deter o império dos Viltrumitas. A questão é que ninguém jamais ouviu falar de um Viltrumita abandonando o posto. É loucura. Simplesmente não acontece. Essa pode ser a vantagem que a gente está procurando. Claro. Me avisa se eu puder ajudar de algum jeito. Eu não entendi esse sorriso. Eu fico pensando em tudo que eu enfrentei. Como tudo parece loucura. Mas saber que isso é só uma pequena parte de uma coisa maior torna a coisa mais suportável. Sei lá, mas ajuda. Para você que quer conhecer mais sobre esse universo do Invencível, eu vou deixar aqui embaixo disponível para você a oportunidade para você desfrutar dessa série fantástica assinando a Amazon Prime Video. E olha só, no primeiro mês que você assina, você não vai pagar absolutamente nada. E se você por acaso quiser continuar assistindo, você vai desfrutar de várias séries, vários filmes incríveis. Tudo isso por R$ 9,90, meu amigo. Então clica aqui embaixo, o link tá aqui embaixo. E olha só, agora que acabou o vídeo, você não precisa ir embora, porque a gente tem um monte de vídeos e eu separei um dos nossos melhores para você clicar. Então vai lá, assiste e continua se divertindo aqui comigo.